Olá, bom dia, tudo bem? Bom, eu fiz a live agora há pouco e por conta da internet nós tivemos problema com o áudio, né? Então eu vou apresentar de novo aqui para a gente gravar e poder deixar no YouTube a apresentação. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor me manda mensagem, que daí a gente vai conversando, tá bom? Então a gente vai falar sobre obesidade, que é um problema bastante importante para os animais, cães, gatos e também para o ser humano, né? E a definição de obesidade é o acúmulo de gordura através do balanço energético positivo. O que é o balanço energético positivo? É quando o animal, o ser humano, consome mais energia do que ele consegue gastar. E como que isso acontece? Bom, quando o paciente está no estado alimentado, a insulina produzida pelo pâncreas vai fazer com que ele aproveite toda a glicose do alimento que ele come. Aquilo que não foi aproveitado é armazenado nos tecidos adiposos como gordura, né? E aí a gente tem então um excesso de calorias ingeridas em detrimento das calorias gastas, fazendo o crescimento desse tecido adiposo. Quando o paciente está no estado de jejum, nós temos o inverso acontecendo. Então, o pâncreas produz um hormônio chamado glucagon, e esse glucagon vai fazer com que haja uma queima da gordura para a produção de glicose, principalmente em cães e gatos. Gatos mais evidente ainda do que em cães, porque são animais neoglicogênicos, tá? Então, a condição de neoglicogênese é a capacidade que o indivíduo tem de converter aquilo que não é glicose, né, em glicose. Então, eles pegam condições não glicídicas, né? Então, por exemplo, a gordura, a proteína, o glicogênio e convertem em glicose. Nós temos 3 tipos de tecido adiposo, que é o marrom, o branco e o bege. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o marrom e o branco, porque o bege a gente não tem muito conhecimento ainda de como ele funciona, tá? Mas assim, o marrom, se vocês enxergarem aqui à esquerda, ele tem gotículas de gordura e bastante mitocôndrias. Já o branco, ele é só uma gotícula de gordura bem grande que compreende praticamente todo o citoplasma. Aqui do lado direito a gente vê o corte histológico, então a gente vê aqui, ó, bem no cantinho o núcleo celular e só lipídio dentro da célula. Por sua vez, aqui o marrom, as funções desses tecidos, basicamente no marrom é a proteção térmica e no branco a reserva de energia. Durante muito tempo a gente considerava que só o marrom tinha a função de hormônio, né, a função hormonal, porque através da através da termogênese ele produzia energia em situações que o indivíduo precisava repor essa energia, né? Então, por exemplo, animais que fazem hibernação têm muito tecido de gordura marrom, né? A localização deles é principalmente sobre o rim, perto do coração e ali perto do pescoço, né? Já o tecido branco, como ele é para reserva de energia, é onde a gente reclama que a gente está gordinho, né? Então é na barriga, nas costas, no bumbum, nas coxas e também pode estar entre as vísceras. Como eu havia falado, durante muito tempo a gente acreditou que só o marrom tinha função endócrina, mas o branco também exerce uma função endócrina, regulando principalmente os hormônios da saciedade, né? Então a leptina e a adiponectina estão bastante relacionados com maior ou menor deposição de massa gorda, né? A gente sabe que quanto mais gordura o indivíduo tem, menor é a ação da leptina dentro do seu cérebro. Então ele consegue ter menos controle da saciedade. Em compensação, conforme esse animal vai emagrecendo, ele vai produzindo mais adiponectina, que vai fazendo o inverso, vai dando saciedade, vai
fornecendo com que esse paciente tenha aí melhor sensibilidade à insulina, ele tem uma melhor queima da gordura por oxidação e, consequentemente, vai diminuindo o depósito de gordura. A leptina ela também é importante para a regulação da saciedade ao nível cerebral, né? Então, a gente tem ali o neurônio PONC, que ele tem um receptor para a leptina. Então, quando o animal está em estado alimentado e aumenta a leptina, nós temos ativação do neurônio PONC, que manda lá para o cérebro, para o neurônio da saciedade, a informação de que está tudo bem, a gente já está alimentado, então não precisa mais comer. Quando esse paciente está em jejum, nós temos baixa leptina e, consequentemente, nós temos ativação da fome ao nível central. Porém, quando o indivíduo é obeso, ele tem uma certa resistência à leptina, ou seja, essa leptina não vai ativar o neurônio PONC de forma a trazer essa informação para o cérebro de que estamos já saciados, né? E existe também alguns indivíduos que não contêm esse neurônio PONC, então, consequentemente, são indivíduos que têm fome o tempo todo. Tem um relato de uma mulher que foi diagnosticada com a ausência do neurônio PONC, que ela era muito obesa e ela relatava que ela sentia dor de tanta fome, né? Então, mostrando a importância do neurônio PONC sobre a saciedade. Dentre os animais domésticos, nós temos o conhecimento de que o labrador não tem neurônio PONC. Então, por isso que eles são tão fáceis de serem treinados com o alimento, e por isso também que eles procuram alimento o tempo todo, e por isso também que é difícil a gente fazer um programa de perda de peso com labradores. Sendo assim, o indivíduo obeso, ele tem um ambiente pró-inflamatório favorável e é uma inflamação induzida pela comida, né? Além disso, também, essa inflamação é crônica de baixo grau. E como que essa inflamação acontece? Quem assistiu à live anterior, que eu falava sobre processos inflamatórios intestinais, vai se recordar que eu falei muito sobre as células apresentadoras de antígeno. E entre essas células nós temos o macrófago, né? O macrófago ele tem ali os seus receptores para DAMPs, que não só reconhecem antígenos alimentares, mas também reconhecem as gorduras saturadas do adipócito como um antígeno, né? Então, o que acontece? Em indivíduos muito gordinhos, a gente tem esses adipócitos muito grandes e essa gordurinha da célula de gordura são apresentadas para o macrófago como um antígeno, fazendo então a liberação de citocinas inflamatórias. A justificativa para essa inflamação acontece que quando a gente tem um tecido adiposo que não está hipertrofiado, nós temos uma boa vascularização ao redor dele, né, entre as células. Quando esse tecido começa a hipertrofiar, essa célula começa a crescer, consequentemente ela precisa de espaço. Sendo assim, ela acaba comprimindo esses vasos sanguíneos que estão ao redor da célula adiposa, fazendo então hipóxia. Por hipóxia, a gente entende a má circulação de oxigênio, a má oxigenação do tecido. Devido a essa hipóxia, o tecido começa a morrer. E uma vez que ele começa a morrer, ele atrai células inflamatórias do organismo para fazer a limpeza ali da região. Então, a gente também tem formação de citocinas inflamatórias por conta dessa hipóxia local. Em terceira situação, nós temos um processo inflamatório ao nível central, ao nível cerebral, onde a supernutrição vai fazer toda uma alteração no hipotálamo, vai aumentar então a permeabilidade e aumentar o tônus simpatomimético, diminuindo ou provocando uma desordem na conversão da glicose pelo fígado, fazendo com que as células musculares tenham uma maior resistência insulínica, alterando a formação de insulina pelo pâncreas e aumentando a pressão arterial. E aí, quais os fatores, né, que levam o indivíduo a ficar obeso? São vários os fatores. Então, a gente pode ilustrar aqui os fatores genéticos. Por exemplo, indivíduos que não contêm o gene PONC, por exemplo, né? Fatores comportamentais. Então, assim, indivíduos que são mais glutões que outros,
indivíduos que convivem com seus donos mais perto, ficam pedindo, desenvolvendo o hábito de mendicância. Nós temos a insulínica, vai fazer com que esse animal tenha predisposição à obesidade, embora a obesidade leve a resistência insulínica. Situações como, por exemplo, hiperadrenocorticismo, o hipotiroidismo, que modifica o metabolismo do paciente. E aí nós temos também fatores sociais e culturais que estão muito relacionadas às crenças dos tutores, né? De achar que muitas vezes o indivíduo gordinho é mais bonito, de achar que tem que compensar a sua ausência com comida, de ter que dividir tudo que está comendo com o animal, porque interpreta qualquer olhar desse animal como uma solicitação de alimento, muitas vezes por ter dó por esse animal comer sempre a mesma coisa e aí acha que tem que dividir o que está comendo, né? Tudo isso vai favorecer ao surgimento de obesidade. E a gente busca tratar a obesidade primeiro para restabelecer uma qualidade de vida para esse paciente, depois para a gente ter um aumento na expectativa de vida para esse paciente e também reduzir risco de outras doenças. Tem um trabalho muito legal desenvolvido no Centro de Pesquisa da Purina, que eles acompanharam 2 grupos de labradores desde que nasceram até o último que morreu, né? Esses autores, eles pegaram esses grupos, todos irmãos, e dividiram em duas famílias, né? Uma família, um grupo que foi alimentado para ficar ali no score de condição corporal 4, então ficou dentro do score de condição corporal ideal, e o outro foi sobrealimentado para ficar 10% acima do peso ideal, tá? E eles observaram que o grupo sobrealimentado apresentou as doenças crônico-degenerativas mais cedo e tiveram uma expectativa de vida mais curta também que o grupo que ficou dentro do score de condição corporal ideal. O que eles recebiam de diferente? A única questão era a quantidade de alimento. Era o mesmo alimento, mesmo manejo, mesma genética, tudo. A única coisa que variou entre esses houve que determinado tipo de alimento mata, que determinado tipo de alimento é inflamatório, que determinado tipo de alimento diminui a expectativa de vida. Na verdade, não. O que a gente tem é que a obesidade é inflamatória, a obesidade diminui a expectativa de vida. Tem 2 grupos de pesquisa em humanos que conseguiram diminuir respostas inflamatórias no organismo por baixar peso comendo donuts, comendo McDonald's, né? Então, não é só o tipo de alimento. Claro que o processo de emagrecimento com alimentos inadequados, ele é mais sofrido e deletério. Mas o que esses grupos quiseram provar é que o que é deletério para a saúde é a obesidade. Então, como que a gente trata um indivíduo obeso? Primeiro, a gente precisa fazer, então, um balanço energético negativo. A figura da esquerda mostra para a gente o que é um balanço energético negativo. Significa que a gente gasta mais do que consome, ou consome menos do que gasta, né? Na ponta contrária, nós temos o inverso. Quando a gente consome mais alimento do que a gente gasta, a gente ganha peso. E no meio a gente tem o conceito de manutenção de peso. Então, o tratamento ele consiste primeiro a gente estabelecer quanto que esse indivíduo está sobrepeso, né? Então, para isso a gente precisa analisar a condição de score corporal desse paciente de uma forma objetiva. Condição corporal de 1 a 9. Existe a de 1 a 5 também, mas eu recomendo usar de 1 a 9, ele é muito mais objetivo. Onde o ideal está entre 4 e 5. Eu sempre considero um paciente no ideal no 5. Eu coloco ele no 4 quando ele tem aí alguma comorbidade, por exemplo, um problema articular, que a gente não quer fazer uma sobrecarga, alguma coisa desse gênero, tá? Mas, em geral, eles ficam no 5. Cada número acima representa 10% a mais de peso. Então, o paciente que está em 6, ele tem 10% a mais de peso. O paciente que está em 9, ele tem 40% a mais de peso. O problema dessa classificação é que só vai até 40%. Se eu tenho um paciente que está acima disso, por mais que ele vá perdendo peso, pode ser que ele não saia do 9.
Então é importante explicar isso para o dono do paciente e também monitorar ele bem de perto e reavaliar o score de condição corporal toda a visita, tá? Feito isso, a gente precisa ver quanto de massa magra esse paciente tem. Porque além da gente querer que ele perca peso, a gente não quer que ele perca músculo. Então a gente tem que sempre preservar a massa magra. A figura da direita mostra pra gente como que a gente classifica. Eu vou deixar o link embaixo de um vídeo que eu fiz explicando como que faz essa classificação, tá? Então, feito a classificação do score de condição corporal e também a da massa magra, a gente vai para o inquérito nutricional. Se o tutor conseguir te passar todas as quantidades e todas as variedades de alimento que esse paciente come, seria fantástico. E aí a gente faria a restrição a partir do total de calorias que esse paciente come por dia. Mas é muito difícil o tutor saber dizer pra gente, meu cachorro come, sei lá, uma banana nanica por dia, mais 150 gramas da ração X por dia, né? Pra gente poder calcular as calorias. É muito difícil. Em geral, eles vêm com a informação assim, eles comem uma ração premium, nem falo o nome, e aí eu dou 3 copinhos de requeijão por dia, né? Normalmente é isso que eles falam. Então, a gente tem como uma ferramenta a estimativa da energia de perda de peso. Mas é importante deixar claro para vocês que isso é uma estimativa. Ela é feita por uma média populacional, nem sempre o nosso paciente está nessa média, né? E a gente parte pelo peso metabólico multiplicado por 70. Esse 70 é a energia de repouso. Então, a gente sempre vai fazer perda de peso com energia de repouso para o peso meta, 30% nessa primeira etapa. Eu vou calcular ali o peso metabólico de 7 e multiplicar por 70. Só para quem não está habituado ao termo, o peso metabólico é o peso meta elevado a 0,75. Então, de novo, aqui eu vou chegar no valor energético. Pode ser que o meu paciente perca peso com essa energia, pode ser que meu paciente perca muito peso com essa energia, pode ser que meu paciente não perca peso com essa energia. Então, é imprescindível que nos primeiros 15 dias esse paciente volte para retorno e seja reavaliado o seu peso e também calculada a taxa de perda de peso no período. Se a gente considera uma taxa de perda de peso ideal de 1 a 2% por semana. Se ele apresentar uma perda de peso maior que isso, aumenta as calorias. Se ele apresentar uma perda de peso menor que isso, reduz as calorias, tá bom? E aí a gente vai acertando qual é a energia necessária para a perda de peso desse paciente. O alimento para perda de peso, ele tem que ser um alimento de baixa densidade de energia, então ele tem que ter menos que 330 calorias por 100 gramas de matéria seca. Ele tem que ter uma alta densidade nutricional, então ele tem que ter a proteína bruta maior que 28% na matéria seca. E ele tem que ter uma alta quantidade de fibra, sendo maior que 8% na matéria seca. Esses dados são basicamente para alimento industrializado, né? Principalmente ali na parte da fibra, porque quando a gente fala em alimento caseiro, a gente não trabalha com fibra bruta, a gente trabalha com fibra total, ou fibra alimentar. De qualquer forma, seja alimento caseiro ou alimento industrializado, a baixa densidade energética é necessária e a alta densidade nutricional também, né? Existem muitas rações no mercado disponíveis, mas eu prefiro trabalhar a obesidade com alimento caseiro. Primeiro porque eu consigo usar o ingrediente que eu quiser e aí eu consigo associar também outras comorbidades que esse paciente tenha. Eu consigo utilizar gorduras com funções nutracêuticas de uma forma mais eficiente, mas a principal justificativa que eu dou para o tutor é que o alimento caseiro tem mais umidade que o alimento seco, né, que é a ração que é o tradicionalmente usado. Consequentemente, a restrição no consumo de alimento vai ser muito menor do que fazer com ração. Tá? Então, o que acontece?
Se para um animalzinho, sei lá, um animal de 5, 6 quilos, eu tiver que dar 100 gramas de ração, com o alimento caseiro ele vai ter que comer em torno de 170, 200 gramas de alimento. Então, o efeito psicológico sobre o volume de alimento, tanto para o dono quanto para o animal, ele é muito menos agressivo quando a gente faz a restrição calórica com comida, tá? E qual o manejo nutricional que a gente tem que utilizar? Eu sempre preconizo de 3 a 4 refeições por dia para que a gente tenha um menor espaço de jejum entre uma refeição e outra. Como eu estava falando, como manejo nutricional, eu prefiro de 3 a 4 refeições por dia para esse paciente, porque assim a gente evita com que ele tenha intervalo entre refeições muito longo, então consequentemente ele não vai com tanta fome nesse alimento, comendo mais devagar. E segundo, porque a gente aproveita o incremento calórico, ou seja, a energia demandada para a digestão. E aí aumenta então um pouquinho o gasto energético do paciente com a própria digestão. Em relação a petisco, eu não gosto de usar petisco no início do tratamento, porque as calorias estão extremamente contadas e eu preciso atender a necessidade nutricional para o peso atual do paciente, né? Qualquer tipo de petisco que a gente entra, a gente está desbalanceando nutricionalmente esse alimento, porque quer queira, quer não queira, a gente está introduzindo mais calorias, então eu preciso retirar a caloria do alimento principal. Quando o tutor insiste e diz que se não entrar petisco no programa, ele vai dar por fora, então normalmente eu acabo deixando 10% das calorias totais para petisco e tento estimulá-lo a fornecer petiscos naturais, né? Pensando ali no talo de alface, no pepino japonês, no talo de salsão, alguma coisa desse gênero que tenha menos caloria. Acho que a parte mais complexa de um programa de perda de peso é o engajamento do tutor e trabalhar as crenças limitantes. Ele precisa compreender a necessidade do programa e ele precisa seguir as orientações, porque não adianta nada eu como nutricionista, você como veterinário, prescrever o alimento mais perfeito para a perda de peso desse paciente. Se o dono não fizer, né? É um paciente que vem visitar a gente a cada 15 dias e ele fica no máximo com a gente 1 hora, né? Nesses 15 dias. Então, se a gente não conseguir se manter focado e trabalhar essas crenças limitantes, trabalhar as adversidades do tutor, explicar para ele que o amor que ele tem pelo animal vai compensar tudo, porque esse animal vai ficar mais tempo com ele, que essa restrição é pontual, que é só para recuperar a qualidade de vida, ele não vai fazer. Eu tenho um paciente que eu atendi recentemente e que na primeira consulta a tutora disse com todas as letras que gosta do animal dela cheinho e que eu estava ali porque o marido dela ficava insistindo que ele precisava de 6 horas conversando. Passei uma prescrição de alimento caseiro, expliquei que o animal ia comer mais volume, então ele não ia ficar com fome, etc, etc. E ela, então, faz tudo o que eu pedi, mas ela dá ração também. E aí ela me questionou esses dias que o cachorro não está perdendo peso. E eu deixei claro para ela, assim, claro, você está acrescentando caloria. Ao invés de você restringir, você substituiu as coisas e está acrescentando caloria. E aí ela diz que entende, mas chega em casa e faz tudo do jeito que ela quer, né? Então é complexo. Se o tutor não se conscientizar, infelizmente a gente não tem muito o que fazer. O exercício físico ele é extremamente importante para esse paciente. Não de uma forma direta na perda de peso, né? É importante a gente deixar claro para o nosso tutor que se a gente ficar esperando que esse animal vai perder energia, né, vai perder peso só com exercício físico, ele vai se frustrar. 70% do resultado de perda de peso é restrição calórica, né? Os outros 30% está envolvido o exercício, mas principalmente para preservação de massa magra e hipertrofia.
A gente sabe que uma vez substituído o espaço do tecido adiposo para o músculo, a tendência desse paciente voltar a ficar no sobrepeso, ela diminui, né? Porque o metabolismo do tecido muscular é diferente do tecido lipídico. Então, o exercício físico é importante. Eu normalmente prescrevo para os meus pacientes 20 minutos de exercício vigoroso. Claro que depende se esse paciente pode fazer esse exercício, né? Então, se ele não tem comorbidade, a gente já começa com 20 minutos permitindo. E aqui para o veterinário, né, é extremamente importante o acompanhamento. Então aqui vocês podem ver que eu acompanhei essa paciente em um intervalo de mais ou menos 20 dias. Eu recomendo retornos a cada 15 dias. Tem paciente que vem, tem paciente que não vem, mas vocês precisam cobrar, precisam mandar mensagem. Oi fulano, tudo bom? Vamos fazer o retorno, vamos vir aqui, vamos conversar. Por quê? Além da gente pesar o paciente, além da gente ver o score de condição corporal desse paciente, a gente consegue ver se ele está perdendo massa magra ou não, a gente consegue identificar fatores que eventualmente estão acontecendo na família que está desviando do programa, né? E de novo explicar para o tutor todo o benefício do programa, a função daquilo ali, o porquê que tem que ser feito desse jeito, para não ficar frustrante os resultados, né? Então aqui vocês podem ver que essa paciente perdeu o peso esperado e ela apresentou uma taxa de perda de peso por semana de 0,9, quase que foi uma linha contínua ali, né? A perda de peso dela, às vezes com uma perda de peso mais importante, às vezes com um pouquinho menos, mas ela não teve efeito sanfona, né? Isso é extremamente importante. Veja que ela praticamente chegou na meta, né? Praticamente chegou numa perda de peso de 1% por semana. 2% por semana é muito difícil a gente conseguir. Normalmente a gente consegue no início do tratamento, mas pensando numa média total, do início ao fim, é muito difícil a gente chegar. Tá? Essa outra paciente aqui, vocês podem perceber que durou mais tempo. A taxa de perda de peso dela semanal foi de 0,65, ou seja, foi bem abaixo do que a gente esperava. Mas, por a gente ter os monitoramentos mais frequentes, ela conseguiu atingir o peso necessário. Vocês percebam que aqui no final do tratamento ela apresentou alguns efeitos sanfonas, né? Aqui teve efeito sanfona, aqui teve efeito sanfona, aqui teve efeito sanfona. Por que que isso acontecia? Porque a tutora dessa paciente ficava o dia inteiro fora de casa. Consequentemente, ela tinha muita dó da cachorra. Então, o meu trabalho com ela era muito mais para explicar de que ela podia recompensar com afeto, ela podia recompensar com passeio, ela podia recompensar de um monte de outras formas. Mas era tão enraizado na mente dessa tutora que afeto era igual comida, que ela chegava a chorar no meu consultório. Então, tudo bem, fazer o quê? Vamos acompanhar. Ainda bem que a cachorra perdeu peso. Eu não a vi mais, ela não voltou para retorno depois que acabou o programa de perda de peso, mas eu a vejo na rua. Ela mora aqui perto do meu consultório e eu a vejo passando na rua e eu vejo que a cachorra não voltou a engordar. Então, ótimo, fantástico. Essa outra paciente aqui, vocês podem ver que ela teve alguns efeitos sanfona, né? Então, aqui logo no começo ela teve efeito sanfona. E aqui no meio do tratamento ela teve 2 efeitos sanfonas e depois ela veio na descendente. Eu acompanhei essa paciente até julho de 2019, então ela ficou 13 meses em tratamento. E de vez em quando ela vem aqui na loja tomar banho e aí quando ela vem eu peso só para ver como é que tá. Eu considero, embora ela tenha tido, né, durante o programa de perda de peso, uma taxa de perda de peso por semana de 0,3%, eu considero esse resultado fantástico. Por quê? Primeiro, porque a gente está falando de um paciente idoso. Essa cachorrinha aqui, quando começou o tratamento comigo, ela tinha 10 quilos. Ela teve erliquiose por 3 vezes durante o tratamento. Ela teve comprometimento renal durante o tratamento, então eu tive que associar à dieta de perda de peso todo o controle para a doença renal. E um outro fator que comprometeu um pouco o andamento é que a tutora dela também é uma senhora de idade.
né? Embora seja uma pessoa bastante consciente, que busca a melhor qualidade de vida para a cachorrinha dela, ela também é de idade e tem suas limitações físicas, né? Tem problema de coluna, tem problema no ombro e, enfim, de uma nutrição com alimento de obesos. Ela não voltar a engordar, olha que legal, então ela tem como licença de obeso aqui da loja e eu pesei 19 quilos. Então, é extremamente importante vocês manterem esse paciente com uma rotina alimentar focada no obeso, porque não é porque ele perdeu peso que ele volta para um estilo de vida anterior. Se ele fizer isso, ele vai voltar a engordar. Ele é um paciente que tem predisposição a engordar, né? Então ele nunca vai ser um indivíduo normal de novo. Ele vai ser um obeso em remissão, se a gente pudesse falar dessa forma, né? E olha que bacana, ela continua perdendo peso. Então, assim, eu trouxe esses três pacientes para discutir com vocês. Eu teria muitos outros para a gente discutir, mas não dá tempo e acho que fica muito maçante a engrenagem. E o veterinário, ele é o orquestrador disso tudo, né? Então, ele é o maestro disso tudo. Então, ele, além de ter toda a capacidade técnica, conhecimento de metabolismo, de genética e de também escolher o melhor alimento e prescrever o alimento que vai promover a melhor perda de peso, com a menor restrição em volume alimentar, ele também tem que entender a dinâmica familiar, né? Ele tem que entender que por trás desse animal existe um contexto familiar, que existem ansiedades, que existem frustrações, que muitas vezes esse animal ele não representa só um companheiro, mas ele pode representar ali um terapeuta também, né? Que vão existir pessoas de diferentes idades dentro dessa família, com diferentes crenças, com diferentes restrições a respeito do teu programa, e que cabe a gente não só convencê-los e compreender toda a dinâmica familiar e explicar para eles o porquê do benefício do programa, mas também ser empático às dificuldades que eles têm, né? Então a gente está aberto para ouvir as frustrações, está aberto para ouvir as dificuldades, está aberto para ouvir e servir praticamente como um psicólogo nessa situação. E principalmente favorecer e valorizar as coisas boas quando acontecem, né? Então, às vezes eu tenho paciente que vem aqui que tem um monte de problema associado e o cachorro não perdeu peso. E ao invés de eu dar uma bronca nesse tutor e falar, poxa, seu cachorro não perdeu peso, você está cansado de saber que ele precisa perder peso, eu falo assim, olha, que bom que ele não perdeu, que bom que ele não ganhou peso, né? Considerando todos os problemas que vocês estão passando, todas as ansiedades que estão acontecendo, que bom que ele não ganhou peso. Mas olha, vamos focar agora para ele perder, né? Então eu acho que isso faz parte também do trabalho do veterinário, tá bom? Eu queria agradecer a atenção de vocês. Eu fiquei muito chateada que a live acabou ficando ruim o áudio, mas eu tentei trazer as mesmas informações que foram passadas na live aqui nesse vídeo.